Você sabe qual a diferença entre as funções média, média-se e média-ses? Acompanhe este vídeo e descubra as diferenças. Por aqui, professor Marcos Xavier, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta. E algo que é muito comum para os estudantes e profissionais do Excel é confundir o nome das funções, pois existem funções que têm nomes semelhantes, e este é um dos casos. A função média, ele tem um cenário específico, a função média-se e a função média-sis. Para isso, montamos essa estrutura para a gente poder analisar separadamente cada uma delas. Primeiramente, nós encontramos a nossa base de dados, é uma base simples, é uma base apenas para estudo, e nela encontramos as colunas com os meses, a coluna com as regiões, os vendedores e a quantidade que foi vendida. A média, é claro, ele vai fazer em cima da coluna de quantidades. Primeiramente, a média geral. Um cálculo de média basicamente é a soma dos valores dividido pela quantidade. Então, nesse nosso caso, vou escolher a minha célula de retorno e vou acionar a função média. Ela é muito simples, basta selecionar a coluna com os valores, fechou o parêntese e está pronto. Então veja que neste caso, a minha média geral, a quantidade geral é de 6.801. É claro que com qualquer cálculo que envolva divisão, é normal surgir em casas decimais. Nesse caso aqui, o Excel, ele costuma exagerar um pouco na quantidade de casas decimais. E você pode controlar isso aqui em cima, na guia página inicial. Temos esses dois comandos aqui, onde o primeiro comando é para aumentar o número de casas decimais, o segundo comando é para diminuir o número de casas decimais. Nesse nosso caso, então, queremos diminuir o número de casas. Vou colocar aqui, geralmente é 2, né? O padrão são 2 casas decimais, mas aí, dependendo da análise, você escolhe a quantidade. Então tá lá, a função média não tem segredo nenhum. Agora, algo que pode confundir um pouco é a função média-se. É uma média baseada em repetições. Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, nós queremos identificar só a média do vendedor Paulo. Então, o vendedor Paulo, ó, existe alguns registros dele, então eu quero saber a média, não é o total. Então, a média seria o quê? Eu pego a quantidade de registros do vendedor Paulo e divido pela quantidade de ocorrências. Então, para isso, eu vou utilizar a função média-se. A função média-se está logo aqui embaixo. Vou selecionar, pressiono a tecla Tab. Ele chega perguntando o intervalo, né? O intervalo de referência é a coluna com os vendedores. Ponto e vírgula. O vendedor que será analisado é o vendedor Paulo. Então eu vou escrever, entre aspas duplas, o nome do vendedor. Poderia clicar em qualquer referência caso tivesse o nome dele ali, tá? Mas nesse caso aqui eu vou escrever ponto e vírgula. E é claro que para finalizar, ele pergunta em qual coluna eu encontro os valores numéricos. Aqui estão a coluna com os valores numéricos. Então, aonde tiver o nome Paulo, ele registra. Ele faz somatório e tira, divide pela quantidade. Fechamos o parêntese e pressionamos Enter. Então tá lá a média do Paulo. Deixa eu finalizar aqui, ó, tirar a quantidade de casas decimais. Vamos deixar apenas com 2 aqui. Aí tá lá. Então ele somou a quantidade de registros e dividiu pela quantidade, tá? Então esse é a média do Paulo. Agora, na sequência aqui, seria a média-ses. O média-sis vai ser agora a combinação de 2 ou mais colunas. Então, por exemplo, no primeiro caso, eu dei para ele como referência o vendedor Paulo. Só que agora aqui nesta segunda solicitação, ele quer o vendedor Paulo para a região norte. Então são 2 colunas que serão analisadas. Então, como são 2 colunas, 2 ou mais colunas, a referência fica no plural. Então o segredo, a diferença do média-se para o média-sis é que no média-se, no singular, eu aponto para ele uma única coluna. Agora, se eu fizer a combinação de 2 ou mais colunas, ele fica no plural, ou seja, eu vou acionar a função média-sis. Lembrando, fique atento com os acentos, que o Excel ele observa este detalhe. Na função média-sis, ele começa perguntando o seguinte: qual é o intervalo numérico? Então aqui ele inverte, tá? Então ele começa perguntando onde estão os valores numéricos que serão, no caso, processados, ponto e vírgula. A primeira coluna de referência é a coluna com as regiões, ponto e vírgula novamente, e eu vou colocar aqui, eu vou escrever
a primeira região, que é a região norte. Ponto e vírgula novamente, sempre ponto e vírgula. A próxima coluna de referência é a coluna com os vendedores. Ponto e vírgula. E o vendedor que será buscado nesta coluna é o vendedor chamado Paulo. Vou escrever entre aspas duplas. Então tá lá, eu posso fazer aqui uma combinação com várias colunas. E aí, é claro, nesse nosso caso eu já terminei. Fecho o parêntese e pressiono Enter. Vamos diminuir aqui o número de casas decimais para 2, mas você pode ver o detalhe, né? O mesmo resultado que deu para o Paulo, deu para o Paulo para a região norte. É claro que nesse caso foi uma coincidência, porque se você analisar aqui na nossa base, o vendedor Paulo, ele só interagiu com a região norte, tá? Então eu vou fazer aqui uma troca, eu vou pegar aqui, vamos pegar o sudeste, por exemplo, ó, Ctrl C, vou colocar nessa região norte. E aí, ó, já diminuiu. Então, a média geral do Paulo é 1. Agora, a média geral do Paulo para a região norte agora já mudou, porque por coincidência aqui na montagem, todas as interações do Paulo eram para a região norte. Mas quando você faz a mudança, de trocar mais uma aqui também, para esse cara aqui para cima, olha lá, já mudou um pouco mais ainda. Ou seja, se você montar a função corretamente, pode confiar no resultado do Excel, que ele faz o cálculo com precisão, tá certo? Muito simples, pratique essas manobras, entenda bem essas diferenças e logo aqui em cima temos mais combinações, mais vídeos interessantes com truques e macetes do Microsoft Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.